esse é talvez, na minha opinião, aquele assunto que a parte da construção da redação que vocês mais vão ter problemas se vocês quiserem colocar, né? Citar documentário, citar filme, em especial citar música. Por quê? Porque a gente tende a achar determinado, e é normal, todos nós somos assim, né? Determinados artistas importantes, ou mais importantes que outro, ou, sei lá, e só que não necessariamente é isso para o contexto de Enem, né? E aí, então, essa aula de hoje é para a gente tentar entender o que é importante para o Enem e o que é relevante, o que deve ser ou não relevante para a gente, né? Então, o que eu comecei aqui no texto? Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Qualquer pergunta, eu deixei o microfone aberto. Se alguém quiser... Oi, Iago, boa tarde. Se alguém quiser abrir o microfone para perguntar, fiquem à vontade. Então, o que eu... Oi, boa tarde. E, professor, tenho uma dúvida, tipo, se eu assistir qualquer filme, por exemplo, na Amazon, na Netflix, eu posso usar mesmo que não seja muito conhecido? Depende, a gente vai falar bastante sobre isso também, né? Tem alguns que são, tem os cult movies, né, que ele pode não ser conhecido para a grande maioria, mas para o corretor do Enem você pode ter certeza que é. Então eu fiz uma lista enorme aqui, eu atualizei ela agora há pouco até. Eu fiz das 3 plataformas, tá? As que mais tem, não sei onde vocês têm conta, se tem conta em algumas, né? Da Netflix eu ainda vou atualizar, tem bastante coisa para colocar, mas da Amazon, que é a que eu mais assisto, eu coloquei, né? Quase todos eles eu vi, viu? Os que eu não vi inteiros, eu vi boa parte, tá? Eu não coloquei nada sem ter assistido aí para vocês. Mas você tem que tomar cuidado, tá, Iago, com isso. Se for alguma coisa obscura demais, na dúvida não coloque, não cite. Se você tiver quase certeza que, por exemplo, é um... Mas tem o Black Mirror, né, que é uma série conhecida e desconhecida ao mesmo tempo, né? Vocês, estudantes, conhecem muito, os corretores de Enem também conhecem. Teve aquele caso da nota 1000 lá, que o rapaz citou, que eu vou voltar a falar dele daqui a pouco, mas é arriscado também, né? E depois, eu já estou até adiantando um pouquinho a aula, né? Tem uma parte aqui que vocês têm que tomar muito cuidado, que é a questão de não colocar só isso. Eu tenho visto nas redações de vocês, quando vocês vão citar, por exemplo, música, vocês colocam só a música, vocês não colocam outras citações, outros filósofos, e não é assim que funciona. A música, a música, o documentário, o filme, ele não é um substituto, ele é um complemento, né? Tá bom? Vamos lá. O que eu coloquei algumas regrinhas, né? Aqui eu já comecei até escrevendo isso, né? Os livros clássicos, frases de pensadores, são a fonte mais segura. Então, vocês não podem abandonar isso. Vocês têm que aliar a música a isso também, tá? Só que desde o rapaz do Black Mirror, 2 anos atrás, começou agora isso. Puxa, eu posso, eu não posso? Eu já assisti, inclusive, muitas aulas de professores de redação falando sobre isso. E, infelizmente, tem muito professor falando bobagem, tá? Em relação à música, né? Até incentivando vocês a colocar coisa contemporânea, mas é um risco muito grande que vocês correm. É muito. Então, vocês podem colocar uma cantora da moda que era da moda da faixa etária de vocês, mas a faixa etária de vocês não é a faixa etária de quem corrige Enem. A faixa etária de quem corrige Enem é uma faixa etária um pouquinho mais nova que a minha, tá? Acho que eu já falei para vocês na primeira aula, quem corrige Enem, de maneira geral, 80% são mulheres entre 30 e 37 anos, tá? Essa é a faixa etária de quem corrige Enem. Então, é um público um pouco diferente em relação a gostos musicais de vocês, mas ao mesmo tempo os clássicos que a gente vai conversar aqui hoje, eles são atemporais. Então, é isso que eu quero focar em vocês, né, nos clássicos. E antes disso, né, bom, esse foi o início. Eu coloquei uma regrinha, que é a regrinha mais importante talvez, né, que eu comecei falando até antes de você entrar, Iago. Que o fato de você gostar, de um aluno gostar muito de um seriado, de um cantor, de um filme, você pode ser um apaixonado por Star Trek, por exemplo, não significa necessariamente que ele deve ser mencionado, que ele é importante. O que é importante para você pode não ser importante no contexto do Enem. E é essa briga interior que vocês vão ter na hora da redação, talvez, né? De, puxa, eu devo colocar, não devo colocar, né? Então a gente precisa ter muita cabeça fria na hora da redação do Enem para tentar entender. Mas espera aí, isso é importante para mim ou isso é importante para a sociedade? Será que o que eu estou vendo aqui é uma coisa muito pessoal ou é uma coisa ampla que todo mundo conhece ou é um recado que já foi passado? Então, essa pergunta que vocês têm que fazer a vocês mesmos na hora da redação, tá? Aí, o que eu fiz? Eu comecei pelos documentários. Os documentários, gente, são o caminho mais rápido para vocês adquirirem cultura geral.
Eu já falei para vocês, quem tira nota 1000 em redação é quem tem cultura geral grande. Cultura geral vocês não conseguem de um dia para o outro. Não adianta, você não vai começar a ler hoje e chegar no dia do Enem já com uma cultura geral vasta, mas tem um atalho para o Enem. O atalho é isso, é assistir muito documentário. Ah, Edu, mas é chato, eu prefiro seriado, eu prefiro isso, aquilo, mas é o ano do sacrifício, né? Vocês que estão no terceiro ano. Então é um ano que vocês vão precisar fazer esse sacrifício. Eu fiz um apanhado aqui de documentários nessas 3 plataformas, tem torrent também para vocês baixarem se quiserem, né? Que eles não abrangem só temas do Enem, tá? Eu quero deixar bem claro isso. Eles abrangem temas que podem cair no Enem em qualquer matéria, em qualquer disciplina, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta até agora aqui. Todo mundo quieto até agora lá. Nossa, tá aparecendo a minha careca na câmera aqui. Vamos lá. Então, deixa eu falar um pouquinho de maneira rapidinha sobre cada um deles, tá? Começa com eu vou começar pela Amazon, né? O One Child Nation, ele é um documentário, ele é meio... ele, inclusive, já caiu no Enem, tá? Acho que, se não me engano, foi no ano de... Acho que foi ano passado, caiu uma pergunta, é a questão do filho único na China. Você chegar a estudar já isso em história, ou até de maneira interdisciplinar em geografia, a questão do filho único na China, a lei do filho único, ela caiu agora recentemente, o que isso trouxe para a China? Né? Sim, não? A Camila, eu acho que não, né? Vocês, ensino médio, então, vocês já sim, né? Então, e é um documentário muito legal que ele mostra de maneira prática essa questão do filho único, né? As implicações que isso teve. A lei do filho único na China foi uma lei que foi feita para diminuir o crescimento populacional. Eles têm um problema grave lá, né? Aí entra uma questão cultural, entra a questão da China ser um país tradicionalmente preconceituoso em relação às mulheres, né? Lá tem algumas coisas assim muito, muito tristes, de se o filho nasce mulher, se tiver que escolher, às vezes o pai os pais preferem abortar quando eles descobrem, por isso que eles lá, os médicos até eram orientados a não falar o sexo do bebê para não acontecer isso. Então, e esse seriado ele aborda uma série de situações, tá? Não é para Enem, não é uma situação que provavelmente vai cair no Enem, mas seria interessante vocês assistirem um dia se vocês quiserem, né? Esse dos Beatles conta a história, né? É mais no contexto da música. Tá? Os Beatles são sempre clássicos, né? Aquela banda dos anos 60, dos pais de vocês, até dos meus pais, né? Não é da minha... Eu já sou uma geração pré-Beatles, né? Eu nasci na década de 70, mas as letras dos Beatles continuam até hoje, e daqui a pouquinho vou falar de uma delas. É um documentário contando a história, né? O Ivory Tower é um documentário também interessante, que ele trata de um tema muito comum aqui no Brasil, que talvez vocês tenham que lidar com ele na faculdade. É a questão do financiamento estudantil no ensino superior. Né? Então, os Estados Unidos, eles têm, aliás, problemas até mais graves que o Brasil em relação a isso. Aqui você tem o FIES, né? Você faz o FIES, depois você paga com uma taxa de juros menor, você começa a pagar o FIES depois que você forma. Né? Lá eles têm isso também, só que tem muitos casos que o aluno fica 30, ele morre e ainda está pagando o financiamento estudantil dele, né? O aluno já sai da faculdade quebrado. Então, ele aborda essa questão e é um documentário que eu acho interessante porque são problemas muito similares aos do Brasil. É um tema que não vai cair também, certamente, diretamente em redação. Eu acredito que poderia até cair, tá? É um tema que poderia ser abordado, essa questão do FIES. Eu não sei se o governo teria interesse em colocar, mas é um documentário legal para se assistir também. Aí tem o Save the Amazon, que é sobre a floresta amazônica, né? Já caiu a floresta amazônica 3 vezes no Enem, não quer dizer que não possa cair de novo, né? Voltou muito agora esse tema, ultimamente, a questão do aumento, né, de queimadas na Amazônia. Aqui, Mato Grosso, você sabe, ele é considerado a Amazônia Legal, né? Nós fazemos parte da Amazônia Legal. Hoje, o estado que mais tem queimadas são os nossos. Então, a Amazônia é sempre interessante saber, né? Belo Monte, outro documentário, né? O Anúncio de uma Guerra, é um documentário muito legal, eu assisti também. Ele trata de como foi a questão da construção de Belo Monte, os problemas ambientais, os problemas com os índios também que aconteceram lá, a grandiosidade do projeto. Belo Monte já caiu no Enem mais de um ano, pode voltar a cair, tá? Porque Belo Monte ainda não está totalmente... Ele é feito por etapas, né? Terminaram uma etapa, depois estão fazendo outra, né? E, assim, foi um projeto muito grandioso, tentaram barrar de várias maneiras, né? Existem argumentos contra, argumentos a favor, e esse documentário ele é bem legal nisso, tá? Em mostrar os danos que Belo Monte causou e também a questão da energia, né? A importância da parte de geração de energia.
aqui tranquilo, né? Saudades do Araguaia, né? Aí trata sobre a questão da guerrilha do Araguaia, é um tema que também não vai cair em redação, mas já caiu em história também mais de um ano, né? Ele é um tema que certamente pode voltar a cair, a ser cobrado de vocês também. Outro comentário interessante. Esse próximo já é um tema factível de Enem, tá? A questão da obesidade, né? Aí eu me encaixo aqui, né? Então, a obesidade é um caso de saúde pública, então é um dos temas que nunca foram, mas podem ser pedidos no Enem. E ele é bem interessante, tá? Ele foca o que é importante dele, é um documentário brasileiro, tá? Ele foca no Brasil, ele fala da realidade brasileira, compara com outros países. Esse é um documentário importante para vocês assistirem, tá? No contexto de redação de Enem, tá bom? Algum de vocês chegou a assistir algum desses documentários já ou não? Ainda não, né? Os da Amazon, eles são menos conhecidos, né? Não são tão famosos quanto os dos outros, tá? Que mais? O City of Ghosts, né? Ele fala sobre a questão do... Tem outros dois documentários que eu coloquei aqui do Estado Islâmico, tá? Também é um contexto interessante, né? A questão do Estado Islâmico, aquele grupo terrorista, né? O malefício que ele causou à humanidade, a briga, e ele fala do contexto histórico, como ele foi criado, é um documentário também interessante nessa linha, tá? O que mais? A Fonte da Juventude, esse eu não assisti inteiro, tá? Mas ele foca em questão de hábitos alimentares, né? Interessante sempre, de redação eu acho difícil, né? Alimentação saudável é um tema que pode cair de maneira subjetiva, não objetiva, você pode falar sobre isso em obesidade, por exemplo, né? Mas é um documentário que trata disso também. Tá? Isso já é interessante, tá? É um documentário que fala os problemas ligados à fronteira do Brasil. O Brasil é um dos maiores países com fronteiras do mundo, né? Então, esse documentário, os caras viajaram o Brasil todo, e aí eles falam dos problemas de drogas, de tráfico de drogas, enfim, de gado, de roubo, uma série de situações, e da grandiosidade também, como é difícil você fiscalizar a fronteira, né? E aí, muitos aspectos bons e ruins também, tá? É um tema bem interessante também. Fronteira é um tema difícil de cair, mas é factível de cair no Enem, tá? Poderia cair, por exemplo, numa redação de Enem, no seguinte, o Enem adora colocar umas coisas bem, né, bem assim, fora, né, bem específicas, né? Ele pode pedir, contextualize, cite formas do Brasil proteger as fronteiras, vamos dizer assim, uma coisa mais ampla, né? Então pode, né? A questão das fronteiras nossas é um problema de política nacional também. Como que a gente faz? Como que o Brasil, é o Exército, né, de maneira geral, quem protege isso? Em alguns lugares elas são mais protegidas, em outros não. A gente vê no problema aqui na região norte, principalmente a questão da imigração ilegal via Venezuela, né? Então esse documentário aborda também tudo isso. É um documentário muito interessante também para vocês assistirem, tá? Sobre a pata do boi, né? O documentário do agronegócio. Ele fala da questão do agronegócio na Amazônia, né? A importância, as coisas boas, as coisas ruins também, né? Então é um documentário muito interessante, em especial para a questão da disciplina. Também, eventualmente, poderia até ser abordada essa questão do agronegócio ou da criação de gado numa redação. Não acho que vai cair, mas pode, tá? Também pode. Ok, Camille, sem problema, tá? Eu não vou ficar chamando vocês aqui, não podem ficar tranquilos. Aliás, até sobre isso, deixa eu até já passar para vocês. A gente está recebendo muita ligação de pais de vocês, tá? Até de alunos do terceiro ano, reclamando que vocês estão entrando nas aulas e não ficam prestando atenção. E aí a gente pediu para os professores agora começarem a chamar vocês de webcam, tá? Para ver se vocês estão lá mesmo. Então, eventualmente, o Davi já está fazendo isso há algum tempo, mas o Davi não está dando aula para vocês ainda, né? Ele está no 9º ano, acho que no 1º só. Mas então os professores vão começar agora a talvez exigir até que vocês liguem a cam para ver se vocês estão assistindo mesmo a aula, porque pedido dos pais de vocês, tá bom? Voltando aqui. Então, esse documentário sobre a pata do boi é sobre isso, sobre o negócio. Esse é o documentário, Nora Boy, Nora Girl, é um documentário que fala sobre a questão dos transexuais, da questão da identidade de gênero, né, vamos dizer assim, né? É um documentário, esse pode ter certeza, é um tema que nunca vai cair na redação, porque o governo não vai deixar. Só que antes desse governo assumir, ele já caiu em 3 anos consecutivos. Não em redação, em outros assuntos. Então, é interessante, talvez, vocês assistirem, né?
vai que passa batido, né? Então, era um tema muito, muito interessante. Aqui, assim, eu não estou aqui para falar para vocês o que é certo, o que é errado, mas é muito importante a gente conhecer a outra visão, até sobre o que a gente pensa, né? A função da escola é essa, tá? Também. A função da escola, além de acabar com os preconceitos, né? É de mostrar aos alunos que existem sempre mais de um ponto de vista sobre cada assunto. E esse é um documentário interessante que ele mostra talvez um ponto de vista distinto de alguns de vocês sobre o assunto. Dataland, esse é um documentário bem interessante, ele fala sobre inteligência artificial. Esse é um tema moderno e que pode ser cobrado em redação de Enem. Tá? Inteligência artificial. É um tema que vocês, se vocês não se inteiraram ainda, deveriam estudar, porque a inteligência artificial está vindo para revolucionar o mundo, ela está roubando postos de emprego, já roubou muitos postos de emprego. A questão do telemarketing, por exemplo, está acabando por causa da inteligência artificial. Hoje a gente já, desculpem, gente, hoje a gente já tem robôs, a gente já tem robôs que conseguem atender a gente como se fosse telemarketing, a gente nem percebe. Acho que eu já comentei isso com vocês. Se você liga hoje na Vivo, na Oi, na Sky, você é atendido por um robô e você não percebe, atendimento por voz. Isso está cada vez mais desenvolvido. Então agora eles estão passando até com um patamar diferente. É um documentário muito legal, que é importante para vocês assistirem sob o contexto de redação, tá? Oi, desculpa, peraí, deixa eu ver. Você perguntou do Davi, Raquel? O Davi foi porque a gente trouxe ele, porque me fugiu o nome da outra professora, a professora Flávia, ela estava com suspeita de Covid. E aí ela teve que se afastar, a gente afastou ela durante 30 dias, tá? Então eu pedi para ele inicialmente cobrir as aulas da Flávia, que era no Fundo 2, talvez eu não sei se eu dava aula para você, Camille. Tá? Ela dava no Fundo 2 até o primeiro ano do ensino médio. Então ele a princípio ele está cobrindo as aulas dela, e agora eu vou ver se a professora vai voltar ou não. Se ela voltar, aí ele volta para o segundo e terceiro ano do ensino médio, que falta ele dar. Se não, a Nilba continua, que a Nilba também está sendo uma boa professora, está fazendo um trabalho legal com vocês, tá? Então, eu estou na dependência da professora Flávia em relação a isso, tá? Respondido, Raquel? Vamos lá. Então, esse Dataland é legal. Esse aqui é um dos meus favoritos, tá? Eu sou fã do continente africano. O continente africano, ele é muito cobrado no Enem, e a gente tem uma série de preconceitos em relação a ele, tá? Ele fala sobre a questão do Bitcoin, né? Aliás, então são dois assuntos aqui intrínsecos, né? A revolução que o Bitcoin está causando na África. A África, não sei se você sabe, é o continente hoje onde mais essa questão da digitalização está adiantada, né? Então ele mostra alguns países, ele é bem interessante, né? Como o Bitcoin está mudando o sistema financeiro de alguns países, a questão de como alguns países lá estão investindo de maneira forte, está ajudando a resolver problemas sociais, tá? É um documentário também muito legal, muito interessante de assistir. Pelos dois motivos, para vocês saberem um pouquinho mais de Bitcoin e também a questão da África, acabar com alguns preconceitos que a gente tem, tá? Vamos lá, o que mais? Hoje a aula vai ter talvez 2 horas, tá? Então, porque eu não dei aula semana passada, quem tiver que sair antes não tem problema. Travessia Brasil-Haiti é um documentário que foca na imigração que vem do Haiti para cá e daqui para lá, né? E ele é um documentário muito importante, né? Ele fala dos problemas que acontecem lá. Esse eu também não assisti inteiro, assisti uma parte, só assisti uns 30% dele, mas me pareceu ser muito interessante. A questão da imigração já caiu no Enem, acho que 6 anos atrás, se não me engano, tá? 2014 eu não me recordo. Não significa que não pode cair de novo em forma de redação ou de maneira transversal em outros assuntos. E, enfim, é um outro documentário interessante de assistir para vocês entenderem o contexto dele, né? Pena que não está tendo aula presencial ainda. Que a gente, não sei se vocês sabem, a gente tem o Jean e a esposa dele, eles são haitianos, eles trabalham conosco, e eu tinha combinado com o Jean, para vocês verem, ele trabalha na limpeza, né, que é um dos cargos menos remunerados da BCE, e ele é um rapaz fluente em 4 línguas. Ele fala fluentemente inglês, francês, o linguajar dele lá do Haiti, e me fugiu agora que é outra língua, não sei se é espanhol, ou não tem outra língua lá que ele fala, né? Eu converso com ele em inglês tranquilamente lá no ICE, né? E a esposa dele era professora lá também, a gente mudou para cá agora, e ele é um rapaz muito inteligente. Eu tinha agendado com ele para um dia para ele fazer uma palestra para vocês, tá?
para o ensino médio. Ele levar ele em todo o ensino médio para ele falar para vocês do contexto, dos problemas do Haiti, as coisas comuns, né? Pena que não deu, mas, né, quem sabe, né? Mais tarde, se a aula presencial não voltar ainda esse ano, a gente não sabe se vai. Para a educação infantil, talvez retorne, para vocês eu não sei. Eu pego um dia que eu faço uma webconferência com ele, que é bem interessante a gente ouvir opiniões de quem já esteve lá, né? Deixa eu ver. Claro que em redação não, tá, Iago? Mas nos outros, claro que cobra, né? Não é nem você. História, geografia, cobrado tudo, tá? Redação não. Redação são problemas do Brasil, tá? Foi até importante você perguntar isso. Redação é realidade nossa. Inclusive, na hora de contextualizar, acho que eu já até falei em aulas anteriores, você tem que tomar esse cuidado. Evite contextualizar muito a situação exterior ao Brasil. Foque aqui. O Enem vai querer saber do problema social, econômico aqui do Brasil. Mas os outros assuntos, não. Aqui, essa questão dos documentários, eu fiz não só para a redação, né? É para a cultura geral de vocês, tá? Então, do Amazon, esses foram os documentários mais interessantes que eu achei. Tem outros lá, tá? Mas eu dei uma garimpada geral lá, não vi. Os mais relevantes na minha ideia, na minha visão, são esses. Tá? Todos eles têm entre 40 e 1h30, nenhum deles passa disso. Então são documentários bem interessantes. Da Netflix, vamos para a Netflix agora? Eu não sei se algum de vocês... A Amazon hoje é o custo-benefício mais barato, né? Ela custa acho que R$ 9,90 só. Eu peguei também essa promoção bem no comecinho, quando eu assinei com eles, eu ainda ganhei o Amazon Music lá pelo mesmo valor. Então, hoje, o custo-benefício vale a pena, tá? Vale bastante a pena. Tá? Sem querer fazer propaganda deles, né? Eu já fazendo, tá? A Netflix, que eu acho que a maioria de vocês deve ter, né? É o mais famoso. Privacidade hackeada, esse eu já passei para vocês ano passado. Quem teve aula comigo viu o documentário. É um documentário que pode... Aliás, de maneira indireta, ele já caiu na redação, né? A questão a maneira como a internet manipula o nosso ponto de vista. Só que ele vai um pouquinho mais além. Então, a privacidade hackeada, para quem não viu, é um documentário que foca muito na eleição americana, né? Na empresa Cambridge Analytica, que é uma empresa que fez a campanha do Trump, e aí o documentário mostra como essa empresa praticamente elegeu o Trump. Então, o que eles fizeram, a maneira como eles coletaram dados, é muito legal esse documentário, é bem interessante. Então, ele é a nova era agora da personalização. Então, E aí o Facebook tomou aquela multa absurda lá de centenas de milhões de dólares, né? Isso foi a maior multa já aplicada pelo governo americano em relação a isso, a mídias sociais. Nem sei se eles pagaram ou não, mas foram multados, né? Porque essa empresa acabou comprando esses dados do Facebook. Foi essa empresa que fez o Facebook rever toda essa questão de privacidade. Então, até esse documentário, uns 2 anos atrás, você instalava um jogo, por exemplo, você dava OK, você nem lia, e aí você já estava dando autorização para a empresa que fez aquele jogo ter acesso ao teu perfil, aos teus hábitos, à tua visão religiosa, à tua visão política e pior, aos contatos dos teus amigos, né? E aí foi assim que a Cambridge Analytica funcionou. Ela criou joguinhos, esses jogos de que signo tem mais, sei lá, tem mais a ver comigo, qual é o filme, que personagem da Disney eu sou, aqueles joguinhos bestas, né? Ela começou a fazer muita coisa assim com o intuito de coletar dados das pessoas. E aí ela começou a vender isso depois de maneira política. Então, como que funcionava? Sei lá, por exemplo, para o Iago. O Iago, vamos supor que ele seja de direita, de esquerda, sei lá, de direita, vamos dizer. Aí ele recebia uma propaganda já dizendo a questão do candidato lá, quais são os pontos em comuns que tem com ele. Então, o Iago, na propaganda que ele recebia do político, ele já receberia uma propaganda já sem aquilo que ele não gostava e colocando o que ele gosta, né? Os pontos em comum. Inclusive, tem uma parte que menciona o Brasil, ele menciona a nossa última eleição lá também, né? Foi por aí, foi uma multa altíssima mesmo, Iago. 5 bilhões. Ô, Edu. Diga. Meu amigo, ele mora nos Estados Unidos também, e ele me disse que meio que ele recebe, tipo, e-mails, assim, quando tava tendo a campanha, né, para presidente, e, por exemplo, eles meio que descobrem alguma coisa, tipo, uma vertente sua. Eles vão lá e, tipo, fazem, por exemplo, o Trump, você não é contra o aborto, saca? Exatamente. Eles vão lá e escrevem, o Trump é contra o aborto, e, tipo, pra direcionar você a votar ele, tá ligado? É exatamente isso. Eles pegam... O documentário, inclusive, ele fala claramente sobre isso, né? Ele pega o que você... Porque você sabe que o Facebook...
o algoritmo dele, ele faz vocês, aparece para vocês o que vocês gostam, os gostos comuns, né? Então, por exemplo, se você é de direita, vai aparecer mais matérias de direita, se você é de esquerda, mais de esquerda. Se você gosta de um cara, não deixa de ser, né, Júlia, manipulação, né? Tem gente que entende que não, mas eu acho o seguinte, é sempre importante a gente ter o outro ponto de vista, né? Então, quando a gente só olha um lado da questão, aí já era. Na faculdade, então, vocês vão aprender muito isso na hora da monografia. Vocês vão ter aula sobre isso. É sempre bom a gente conhecer o outro lado, né? A tal da empatia, a gente se colocar no lado da outra pessoa, o que ela está passando, né? Agora, por exemplo, essa discussão das armas agora aqui, deve desarmamento, sim ou não? Teve essa tragédia aqui que aconteceu com o Cuiabá, então voltou o Fantástico, trouxe, está no Brasil toda essa discussão. Então é uma discussão acalorada, é uma discussão apaixonada. Geralmente as pessoas são apaixonadas por um lado, apaixonadas por outro, e é difícil a gente achar um senso comum. Então, se você vai falar só em questão de dados, a outra pessoa não aceita. Então, esse é um assunto, por exemplo, típico, né? E também foi explorado, tá, Iago? Você citou nessa questão da campanha, tá? Se você era a favor, ele falava também que o Trump era a favor, né? Mas, só que esse é um tema recente, né, Júlio? Então ele acabou, né, ele caiu agora, bem recentemente, não vai cair, mas pode cair em alguma outra matéria, de maneira interdisciplinar, ou até, sei lá, de uma maneira indireta, né? Embora eu não acredite que vá não. Tá? Mas é bom saber. Então, privacidade hackeada, outro documentário interessante para vocês assistirem. Black Mirror é a série de maneira geral. O Black Mirror tem, acho que, 5 temporadas, né? E, assim, eu assisti todos os capítulos de todas. Eu vou dar a minha visão para vocês. Mais a metade é ruim. Mas as que são boas, são muito boas. Então, você tem alguns episódios, algumas temporadas que são excepcionais. O que ganhou, inclusive... Tem um inicial que fala a questão de política, né, de hipocrisia, né, que é muito forte, que é a questão do porco. Não sei se vocês assistem. Vocês assistem Black Mirror? Já assistiram ou não? Não? Camille, para você não é bom assistir. Se bem que já tá, talvez você ache um pouco pesado, né? Então, tem um que eu passei o ano passado, para quem fez a redação comigo deve ter assistido, e acho que é uma da 3ª temporada, é muito legal. Ele fala a questão das mídias sociais. Ele mostra, é um seriado que ele cria situações hipotéticas futuras que lidam com questões morais nossas, tá? E tem um, por exemplo, ele fala do futuro, foi inclusive que o rapaz citou, tá, na redação do Enem, que é o que tirou nota 1000. É um episódio fantástico, que ele fala no futuro onde tudo é controlado em relação a likes. Então, quanto mais likes você tem nos seus posts, no Facebook, no Instagram, mais importante você é na sociedade. Então, as pessoas vivem em cima disso. Então, ele chega no absurdo de, por exemplo, se a pessoa tem poucos likes, tem muitos negativos, ela só consegue alugar um carro barato. Se ela tem muitos likes, ela pode alugar um carro melhor, um apartamento melhor. Então, ele traz umas ideias bem interessantes, né, sobre isso. Mas a ideia geral é a questão da futilidade, né, disso, né, de como não deveria ser assim. Mas esse, por exemplo, é um episódio magnífico, sensacional. Tem uns 4 ou 5 assim nessa linha, tá? Depois eu vou até colocar e passar para você. Eu tenho todas as temporadas baixadas, tá? Se a gente voltar ainda à aula presencial, eu passo alguns para vocês. Se vocês quiserem, até mando. Eu dou uma maneira de enviar para vocês, porque eles não ocupam muita... Acho que está... dá 50, 60 mega para celular, daria até para enviar. Tá? Depois eu vou passar para vocês os que vale a pena assistir, tá? Aqueles de vocês que quiserem. Esse aqui, gente, é talvez a 13ª emenda, um dos mais importantes de todos esses que eu citei. E assim, já vou adiantar, é um que vocês vão me xingar, né? Então, você viu esse aí, né? Você lembra, né, Júlia? Eu passei ano passado. Esse é a 13ª emenda, eu já vou até... Acho que ninguém assistiu ainda, né? Ele tem a Netflix. Se eu tivesse que recomendar um, eu recomendaria esse documentário, só que ele é um pouco chato e longo de se assistir. Então, não me xinguem quando, se depois de meia hora ele começar a ficar um pouco tedioso, mas ele é extremamente importante, tá? Ele fala sobre a 13ª emenda americana, que eu não quero adiantar para vocês o que é, tá? Trata um pouquinho de liberdade, né? Mas, assim, a discussão do documentário é, a questão das prisões nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é o país com o maior número de presos no mundo. Tá? Tem muita gente que acha que o Brasil não é o Brasil. O Brasil já foi o segundo, eu acho que hoje o Brasil é o 3º ou 4º. Tá? Os Estados Unidos está longe como o primeiro. Ele fala sobre o racismo também. Tá?
Ele fala sobre a questão de direitos, né, e deveres, a questão da liberdade, até quando vai a liberdade de uma pessoa. Então, são 3 assuntos que podem cair no Enem e muito importantes e abordados esse documentário de uma maneira muito legal. Tá? Então, esse é um documentário que, por exemplo, eu acho obrigatório vocês assistirem, não só para a redação do Enem, mas para qualquer outra disciplina. Ele não é tão novo assim, ele é de 2016, ele já tem 4 anos, mas ele é muito importante, tá? Está na Netflix. Se vocês puderem, ou quiserem baixar de algum site, é um documentário interessante. Tá bom? Deixa eu voltar lá. Da Globoplay, tá? Que eu atualizei por último. A Globoplay agora ela cresceu muito de alguns anos para cá, né? Então a Globoplay ela tem uma vantagem da questão dos documentários nacionais, né? Eu quis focar bastante nisso, né? O primeiro, complexo, não é complexo de inferioridade, superioridade, né? É complexo dos complexos das favelas, né? Favela do Alemão. Então, é um documentário em 5 partes, 5 capítulos distintos. Eles mostram a rotina nas favelas, na favela do Alemão, de maneira bem crua. Eu assisti, é muito legal, muito interessante. Então, ele trata do quê? De violência, tráfico, preconceito, em especial, tá? Então, vocês têm aí, por exemplo, tem o primeiro, Sonhos Perdidos, né? Ele fala sobre a questão dos preconceitos, a maneira como o racismo estrutural entra também nesse episódio, aqui ele é bem legal, né? Aí o segundo ele foca na Igreja da Penha, uma igreja que tem lá, né? A questão da religião, de como a religião ela ajuda e também ela de alguma maneira algumas pessoas não gostam tanto assim nessas comunidades, né? O terceiro ele foca na violência, né? Aquela questão das balas perdidas, da violência diária que as pessoas estão acostumadas. O quarto ele fala do poder público ter abandonado praticamente, não ter uma solução prática para isso até hoje, né? E o quinto, a luta por dias melhores. É um episódio muito legal, ele fecha o documentário sobre as pessoas que estão trabalhando para tentar mudar essa realidade. Então, é um documentário que foca em Brasil, ele é bem interessante para isso. Tá? Liberdade de Gênero também fala sobre a questão da identidade de gênero sob o ponto de vista brasileiro, documentário brasileiro. Interessante também, se alguém quiser assistir. Então, ele também são 7 episódios, e cada um ele conta um caso, tá? De pessoas que tiveram problemas em relação a isso, né? De opção sexual, de gênero, e também é interessante se vocês quiserem, só que ele é longo, né? Ele tem 7. Tem o outro, aquele da Prime, ele é mais curto e talvez, se vocês não tiverem tempo, é mais interessante para assistir do que esse. Quebrando o Tabu, esse eu gostei bastante, tá? Ele foi, inclusive, feito em parceria com aquele site lá do Facebook, não sei se algum de vocês conhecem. Peraí, deixa eu voltar. Qualquer pergunta, vocês me interrompam, tá? Ele foca são 10 episódios, cada episódio são temas importantes e relevantes para a sociedade brasileira e temas que são tabu. E muitos desses temas já caíram no Enem, outros podem cair. Então, por exemplo, a questão da privacidade é o primeiro, já foi alvo do Enem, recentemente a redação, pode cair sob outra maneira também, né? A questão da privacidade, ela pode, por exemplo, ser cobrada numa redação no contexto do Big Brother, né? Se vocês conhecem um livro e um filme também, 1984, que ele mostra uma sociedade futura onde o governo vigia as pessoas o tempo todo, você está sempre sendo vigiado pelo grande irmão, o grande irmão é o governo, né? Muita gente acha que a gente vai chegar nesse padrão, e esse aí ele fala sobre isso também, a questão da privacidade, essa primeira, né? O segundo fala sobre a prostituição, né? Dificilmente pode cair isso no Enem também, mas eventualmente é um assunto que em tese poderia. O terceiro fala sobre preconceito, LGBTfobia. O quarto fala sobre racismo e resistência. O quinto sobre aborto. Aborto é um tema que certamente não vai cair no Enem, porque o governo está evitando essas pautas, né? Mas é importante, não nesse governo, né? Mas é importante saber também. A questão das armas está no 6º episódio, eu vi, é muito legal, mostra os dois lados também, mostra muito lado estatístico, tá? Policiamento, que mais está em voga agora, né? Tá? Você vê, é um documentário que ele já tem uns 2 anos e continua atual, né? A questão da forma como a polícia deve agir, o que é certo, o que é errado. O 8º, democracia, né? Também um tema importante, já caiu no Enem, pode voltar a cair. O 9º, privatização, é um tema que nunca cai na redação e é um dos temas que eu vou trabalhar com vocês, que pode cair, tá? Tema importante. E o 10º, a questão do clima e da desigualdade, né? Então ele fala da questão das mudanças climáticas, mas o que é legal é isso, é sempre focado no Brasil. Então ele cita até o Centro-Oeste, né?
Agora a gente está vendo muito isso aqui no Centro-Oeste, aqui em especial no Pantanal. Vocês estão vendo que essa questão das queimadas está afetando o ecossistema do Brasil todo, né? Está colocando até o Pantanal em risco. Enfim, esse Quebrando Tabu é um documentário que são 10 capítulos que vale muito a pena assistir. Tá? E tá lá. Meu nome é MLK Jr., né? Martin Luther King. Esse é talvez uma das maiores figuras da história da luta contra a discriminação, né? Uma das maiores figuras do movimento negro, muito contestado, né? Muito admirado. Então é um documentário interessante, ele mostra os dois lados do Martin Luther King, né? O lado, assim, toda a revolução que ele fez, e o lado que muita gente não concordava também. É um documentário interessante, porque também o Martin Luther King pode cair sobre vários aspectos também no Enem, tá? As mulheres de Auschwitz, ele foca esse é um documentário muito forte, tá? Ele foca em experiências genéticas que foram feitas em mulheres na época da Segunda Guerra Mundial, né, lá em Auschwitz. Então, por que é importante assistir? Pelo contexto da Segunda Guerra, né? Fala de nazismo, fala das atrocidades, então é um documentário forte, mas interessante, e esse é um documentário que prende a atenção de vocês, ele choca também. Tá? Eu Não Sou Negro é um documentário de certa maneira desconhecido aqui, o título já fala tudo isso, né? O que é? É a questão do racismo, né? Um documentário também interessante. Aí eu assisti, eu gostei bastante, brasileiro também, em 2016, já tem 4 anos, mas está bem presente também. Tráfico é um outro documentário brasileiro também deles, ele tem 5 episódios, mas ele trata essa questão do tráfico também é uma outra temática que pode ser alvo em Enem, tá? Nunca caiu antes, pode cair agora. Deixa eu ver. Tem um filme que você viu do King que é bom também. Tem um que é mais romantizado dele, tá? Que eu não me lembro agora o nome. Passa até na Globo até hoje, né? Lá. Eu gosto de documentários por isso. Os documentários eles mostram, costumam, né? Quando não são recomendados pelas próprias pessoas, né? Por um lado, ele mostra sempre os dois lados, né? O lado legal e o não tão legal das pessoas. Esse eu não assisti, chama Selma, eu vou procurar depois já. Então, esse Tráfico é uma série que fala sobre tráfico, tá? Os problemas, o que causa, as maneiras de combater, se tem solução, se não tem solução. Tá? É um documentário interessante para assistir, tá ligado a isso. Coreia do Norte, a vida dentro do Estado secreto. Esse é um documentário eu gostei muito também. São 4 caras, tá? Que conseguiram fugir da Coreia do Norte, e aí eles contam, né? A maneira, enfim, tudo que acontece lá dentro, né? Eles contam a visão deles lá. É um documentário interessante também, sobre o contexto histórico. Né? É um tema que jamais vai cair na redação do Enem, mas pode ser pedido em outros assuntos. Agora, os últimos aqui, os labirintos da anorexia. Outro tema que todo ano eu passo, um tema direto que pode cair no Enem, é um tema de saúde pública no Brasil. Infelizmente, essa questão da anorexia ela vem crescendo, né, ano após ano. E é um documentário interessante. Ele mostra casos reais, né, as maneiras da gente tentar ajudar a sociedade, ajudar. Então, é bom vocês assistirem para se eventualmente a anorexia for cobrada ou na redação ou em algum outro tema, que também pode cair de maneira transversal, vocês estejam por dentro do assunto. Tá? Esse outro é sobre o Estado Islâmico também, né? Mesmo seminário que eu passei lá em cima. Tá? As Almas Perdidas de Mossul, ele conta uma história, ele é meio romantizado, mas ele fala sobre isso também, e ele foca muito na questão de se o Estado Islâmico vai acabar ou não. Né? Ele é mais atual que o outro. É um documentário também interessante. A primeira pedra vem justamente do famoso ditado, né? Tira aqui a primeira pedra, aquele que nunca, né? Ele fala, infelizmente, sobre a cultura que a gente tem no mundo todo, não só no Brasil, nos últimos anos, né? De acusar as pessoas baseado em primeiras impressões. Então, é também um tema factível de Enem. Você tem vários casos, inclusive recentemente está tendo uma campanha, né, na TV sobre isso, por coincidência. O documentário é de 2018, eles focam um desses casos aí que está passando a campanha da Globo, da mulher que morreu porque difamaram ela, falaram que ela era ligada a uma religião, que ela era fazer sacrifícios de pessoas, e aí, enfim, né? Ele conta vários casos disso, né? Então, assim, como a gente vive uma época louca onde as pessoas julgam outras baseadas em falsas e primeiras impressões. É um documentário bem forte também, bem interessante, tá? Que mais? Movimento Negro no Zéu e nos Estados Unidos e a não violência. Ele foca muito na questão de lá, mas vocês vão ver muitas similaridades com aqui. Tá? E esse último, que é um dos meus favoritos também, Não Tá Tudo Bem, Mas Vai Ficar. E trata da questão da depressão.
né? E aí, quem faz esse documentário, ele é produzido e apresentado por, na minha opinião, uma das maiores autoridades do Brasil em medicina nesses assuntos, que é o Dr. Drauzio Varela. Eu tenho uma admiração absurda por ele há muito tempo. Ele é muito didático, ele é muito científico, né? A questão de argumentação dele é perfeita. Assista esse documentário, tá? Ele ajuda a gente a criar, a acabar com estereótipos que a gente tem em relação à depressão. Ele aborda de maneira bem assim séria a questão da depressão, como fazer, quais são as causas, como ajudar as pessoas depressivas, como a sociedade pode ajudar. E esse é um dos temas que todo ano também está entre os 10 mais de ser cobrados no Enem. Um tema que uma hora vai cair, né? E aí é interessante você assistir esse documentário para vocês terem uma visão. Eu garanto para vocês, assistindo esse documentário, você já tem várias ferramentas para fazer o Enem, tá? O que mais? De documentários, de maneira geral, são esses, tá? São os que eu vi. Eu ainda vou pesquisar algum mais. Eu até a aula, gente, eu quero abrir para vocês. Tem algum aqui que eu não citei, que vocês tenham assistido, que vocês acham relevante para o contexto do Enem? Documentário, filme? Eu foquei mais documentário, tá? Filme eu vou deixar até para uma outra data, um outro dia, porque o documentário eu acho até mais importante agora. Se alguém tiver algum que lembrou agora, ou algum que tenha ajudado em alguma prova, algum que você assistiu que você acha importante, tá? Por Enem, fique à vontade para falar, até para me sugerir, porque essa parte da aula eu vou sempre, vou até final do ano eu vou mudando. Se assistir mais algo interessante, eu vou acrescentando temas lá, tá? Para vocês consultarem. Algum de vocês quer falar sobre algum especial, algum filme, algum documentário? Não? Tá, ok. Então vamos à parte da música, né? Que é a parte que vocês mais gostam, tá? E a parte que vocês talvez mais terão problemas, né, em relação a... Antes de entrar, deixa eu perguntar para vocês aqui. Eu não sei se vocês já leram, já chegaram a ver os autores que eu coloquei. A única que tinha me passado tinha sido a Júlia, né? A Júlia me mandou o arquivo com os autores que ela gostava. Tem algum grupo, algum cantor, alguma cantora em especial que vocês, por exemplo, seriam tentados a citar no Enem? Um grupo que vocês acham que tem uma letra de crítica social ou uma temática importante? É por isso que eu acho legal vocês falarem. Eu nunca ouvi falar no Grandson. Eu também nunca tinha ouvido falar no que a Júlia me mandou. Por isso que eu gosto da aula, que eu aprendo muito com vocês. Eu vou até conta pra gente aqui, o que é Grandson? Me contem aqui. Que estilo que é? No caso é Grandson. Grandson. Várias músicas têm temas que são bem tabu. Uhum. Não tem o caso de George Floyd? Sim. Tem uma música do Grandson chamada 6 O'Clock, que meio que aborda esse tipo de violência desnecessária. No caso tem... né? É um grupo ou é um cantor? No caso, se não me engano, é um cantor. Eu vejo mais as músicas, eu não pesquiso tanto o cantor. Uhum. No caso, várias músicas têm críticas. Eu achei legal. Por isso eu gosto, a gente está sempre aprendendo, né? Eu vou pesquisar, depois eu até, se for relevante, se eu achar que pode ser importante no contexto do Enem, eu até coloco aqui. Tem mais algum que algum de vocês queira citar? Aquela da Júlia, já olhei, eu já falei na aula passada, até esqueci o nome, como era? Melanie alguma coisa, né? Não me recordo do nome. Isso, Melanie Martinez, né? Que assim, ela tem letras legais, fortes, mas, como eu falei na aula passada, eu não citaria ela no contexto do Enem, porque certamente 90% dos corretores não conhecerão assim como eu, tá? Então, aí a Melanie Martinez entra diretamente naquilo que eu falei para vocês, do que é importante para vocês, para a faixa etária de vocês, e talvez não seja para o Enem. Então, é uma cantora que eu estou deduzindo que ela está na moda agora, ela está impactando vocês, né? A minha geração, por exemplo, foi impactada pela Madonna, né? Que hoje é uma senhora de idade. A Madonna, na minha geração, era a Melanie Martinez naquela época, ela novinha, com letras fortes, provocativas, né? Marcou minha geração, e a Madonna hoje não tem relevância, assim, relevância para Enem, tá? Por favor, musicalmente ela tem uma relevância absurda, mas não tem relevância para Enem. As letras dela, Material Girl, que na minha época foi muito importante, hoje, então, a questão do Enem é isso. Eu gosto muito eu sou escritor também, né? Então, quando eu tinha idade de vocês, eu escrevia meus livros, e aí eu
tem um teste que eu aprendi a fazer, que assim, que eu trouxe para a vida toda. Não me lembro até quem disse isso, a pessoa falava assim, se você quer saber se um texto seu é bom ou ruim, coloca numa gaveta, deixa 5 anos lá e depois tire de novo. Se você ainda achar esse texto bom, é porque ele é bom. É isso, né? Música é mais ou menos a mesma coisa. Então, dê um tempo. Vamos ver se depois de 5 anos aquele cantor ainda é relevante, ainda é importante para vocês, né? Se for para a geração, talvez é porque é um cantor que pode ficar marcado, né? Mas se não, não. Tá? Mais algum que vocês queiram falar? Da geração atual, que vocês acham importante, relevante? Aqui no Brasil não tem nenhum, gente? Vocês não gostam de rap, até de funk? Tá? Eu não tenho preconceito não contra nada, tá? Só sertanejo que não dá, né? Porque não é que não dá, né? Porque no contexto do Enem não tem como citar letra sertaneja, né? Mas dependendo do rap funk, você pode, inclusive daqui a pouquinho eu vou falar de rap para vocês aqui, tá? Qual banda aí? Kamayachi, não conheço. Kamayachi é grupo K-pop ou não? É japonês? O que é? No caso, é brasileiro e é um cara que tem um canal no YouTube e faz um montão de música e posta. Eu vou pesquisar também sobre ele, não conheço, tá? Mas ele é cantor também, então? Ele canta. Uhum. Inclusive, essa da Melanie Martinez que a Júlia mandou, ela falava sobre suicídio também, era uma letra bem, bem pesada, uma das letras. Eu vou pesquisar também. É bom que está gravado, depois eu vou olhar tudo isso daqui, tá? Então, se é muito marcada, não serve, né? Qual que é a banda que você ia citar, Iago? Então, Raquel, tem também, tá? Eu vou citar alguns aqui daqui a pouco, tá? Project 46, estou deduzindo que é americano, né? Vou pesquisar. Se vocês lembrarem de mais algum, depois me mandem, tá? Porque eu quero atualizando esse tópico com coisas relevantes até, e o desafio é fazer coisas que vocês gostem também, né? Professor? Diga. Tem uma música que é de uma... Eu acho que é uma banda, eu não sei se é cantor ou banda, que se chama Nothing More, Go to War. Que é uma música que fala sobre guerra. Nada mais é pra guerra, interessante. Você sabe de quem canta ou não? Eu sei. Eu só pesquisei Go to War e já apareceu direto a música. Eu vou procurar também, tá? Vou procurar me informar. Bom, beleza. Vamos entrar então agora nos clássicos, tá? Eu vou pesquisar. Vamos entrar agora aqui no que já passou por essa etapa de checagem, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora cantores, autores importantes, que esses vocês podem citar sem medo nenhum, tá? Começo com aquele que teve aula comigo no retrasado, vai lembrar, né? Aquela letra famosa, né? Do John Lennon, Imagine, né? Coloquei até a letra dela inteira aqui em inglês e em português. Imagine é uma letra que fala sobre paz, mas é uma letra que você pode usar, você pode contextualizar em, assim, 50 termos, tá? Você pode adaptar sem forçar ela para uma série de coisas, né? Então eu coloquei a letra aqui para quem eu acho que vocês devem conhecer, né? Mas aí eu coloquei até uma interpretação dela aqui se vocês quiserem até colocar para mais recente aqui de um desses concursos musicais, né? Tá? Depois vocês ouvem, se alguém quiser ouvir em casa, fica à vontade. Então a letra fala isso, né? Imaginem, ela fala sobre o mundo onde as pessoas são unidas, né? Onde não existem países, não existem fronteiras, não existe religião, não existe nada, né? E um ajuda o outro. Então é uma letra muito utópica, né? É uma letra muito atemporal e certamente daqui a 50 anos, sem existir Enem, é uma letra que vai ser importante para ser cobrada no Enem. É uma letra que vocês devem conhecer, devem saber e, se tiver oportunidade, contextualizar ela no Enem. Tá? É uma letra que certamente traz relevância para vocês. O que mais? Aí eu quis focar mais no Brasil, né? Também porque a gente... Peraí, eu pulei o... não pulei, tá aqui, o Bob Dylan, né? Tem uma matéria aqui excepcional sobre o Bob Dylan. O Bob Dylan, não sei se você sabe, é o único cantor que já recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, para vocês verem a importância das letras do cara, tá? E o Nobel foi especificamente pelas letras das músicas dele. Então, o Bob Dylan, vou até clicar no link aqui para abrir, depois eu volto lá. Essa é uma matéria importante para vocês lerem depois, tá?
da própria Veja, e ela mostra 7 letras do Bob Dylan, 7 letras para entender o Nobel dele, né? Por que ele ganhou? Foi em 2016 que ele ganhou o Nobel de Literatura, né? Ganhou vários Grammy. Então começa com a The Times They Are Trend, né? Que fala sobre a questão da... E o bom desse site é que ele contextualiza já para vocês, né? Aí, ó, dos anos 60, os Estados Unidos sofreram grandes transformações sociais, sobre a Guerra do Vietnã, e ela fala sobre isso, né? Que os tempos estão mudando, né? Blow in the Wind, essa certamente é a mais famosa dele, da história, né? Aí, ó, também de 62, né? Ela é uma questão que joga muitas perguntas para a gente, né? É uma questão que é uma música que fala basicamente sobre paz e liberdade. E ela fala o seguinte: as respostas sempre foram as mesmas, mas a gente não quer, tem medo de aceitá-las, né? Então é uma outra música muito importante, muito interessante. Like a Rolling Stone é uma das minhas preferidas, né? Também era uma pegada um pouquinho mais folk também. É de 65, um pouquinho depois, né? A letra dela ela conta uma historinha, né? Uma mulher que antes era rica e nobre, e aí aconteceu uma virada no destino, ela perdeu tudo que ela tinha, perdeu o dinheiro, virou mendiga, né? E aí a música conta essa realidade, a nova realidade dela. E a música se pergunta, how does it feel, né? Qual que é a sensação, né, de você estar sem lar? Então ela fala sobre sem teto, sobre as mudanças sociais, né? É uma letra assim absurdamente também atual e relevante para uma série de contextos. Eu deixei todos os links aqui também depois, se vocês quiserem entrar. A Knock on Heaven's Door, que ela ficou famosa porque ela foi regravada em N vezes também, né? Aqui, o próprio Guns, ela ficou mais famosa, a Avril mais recentemente também. O Zé Ramalho, né, também ele fez uma versão em português, né? E embora ela fale sobre amor também, né? Mas ela fala também sobre aquela questão da ansiedade que a gente tem. Ela fala, eu estou batendo a porta do paraíso, você querer mudar o mundo, querer mudar as coisas e não conseguir. Né? Aí tem outros, né? Don't Think Twice, It's Alright. A Hurricane é outra música muito legal. Eu não sei se algum de vocês assistiu o filme Hurricane. Tá? Tem um canal, esse canal no YouTube eu não conheço. Ele fala sobre o quê? É sobre isso, Juliano? Playing for Change, jogando para a mudança. Vou pesquisar depois. Qual que é a... Eu vou procurar depois. Então, o Hurricane, se vocês não viram, é um filme muito legal. Ele conta a história de um cara, foi na década de, acho que de 30 a 40, é um boxeador que ele foi injustamente condenado lá, e aí a questão do racismo, só porque ele era negro, né? E aí ele foi julgado, ele foi condenado, e aí depois de vários anos descobriram que ele era inocente, e o Bob Dylan ficou tão revoltado com essa questão que ele fez uma música pro cara. O Hurricane era o apelido dele, né? E aí aqui tem até um trechinho da letra, todas as cartas estavam marcadas, o julgamento foi um circo, ele não teve a menor chance, né? Então é racismo estrutural, se cair é interessante, sabe? Então, aí a questão da gente ir além, né? Você citar, por exemplo, num tema de racismo estrutural, citar a música Hurricane do Bob Dylan, poxa vida, gente, a tua redação vai lá em cima, né? Aí tem outras músicas também, a Make You Feel My Love, ela vai numa temática mais sobre amor, enfim, é uma matéria muito legal, muito interessante. Se vocês tiverem tempo de ler depois com calma e principalmente ouvir as músicas, tá? Se puderem ouvir, vocês vão ter uma surpresa legal. Esses são os atemporais, são aqueles artistas que resistiram há décadas e continuam aí muito relevantes para o Enem, para uma redação. E aí agora eu quis focar um pouco no Brasil, né? Então eu trouxe alguns cantores, alguns movimentos. A maior parte desses links que eu coloquei, eu tirei desse site Cultura Genial. É um site muito bom, tá? Se vocês quiserem entrar depois, é culturagenial.com, não tem o BR. Ele fala sobre a cultura brasileira que pode ser passiva até de cair no Enem. Ele traz sobre coisas relevantes. Então ele traz desde Bossa Nova, MPB, até artistas agora, tá? Que vocês conhecem, que eu não conheço, que tem alguns citados aqui, que certamente vocês vão conhecer e eu não conhecia, tá? Ele é bem legal. E aí eu quis colocar alguns desses artistas da minha geração e da geração dos corretores do Enem. É importante vocês saberem. Né? Então, se vocês citarem artistas entre o pessoal que tinha 30 e 37 anos, certamente artistas relevantes, né, vai agregar. Então, quem que eu comecei com quem aqui? Com o Chico Buarque, né? Deixa eu ver aqui a matéria. Acho que foi Construção a letra que eu coloquei aqui. Construção é uma letra
absurdamente atual, né? Ele conta a história de um trabalhador, é um poema, na verdade, isso, né? Ele chega a ser um poema. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou colocar só um pouquinho. Quem não conhece, a hora que eu ouvir ele cantar vai lembrar. Só pelo comecinho. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. Conhecem, né? Já ouviram a música, né? Alguém não conhecia essa música? Como se fosse o único que atravessou a rua no seu passo tímido. Bom, deixa eu parar aqui. O importante para a gente é o contexto dela, né? Então ele conta a história do operário, né, do trabalhador, desde o início, desde o dia, né, até infelizmente a morte dele, né? Então ele conta aqui é uma música feita no contexto dos anos 60, aqueles anos de repressão aqui do Brasil, mas você pode trazer ela com uma série de situações aqui também, tá? É uma letra muito importante, tá? E o legal desse site é que ele bota toda a contextualização dela aqui, tá? A importância. Ela fala do cálice também, né? O cálice já é uma letra mais, ela vai mais diretamente contra a questão do regime militar. Dificilmente eles vão deixar isso cair no contexto do Enem, né? Então não é importante. Apesar de você, é um sambinha também interessante do Chico. Então tem uma série a banda, esse eu gosto bastante, né? Também. Então tem as letras mais importantes do Chico sob o contexto social. Chico Buarque é um autor que vocês devem conhecer, gostando ou não, né? Hoje ele está muito na moda. O que mais eu coloquei? Isso é nada é da época de... Na verdade, o Chico talvez é nem da minha, né? Quando eu comecei a crescer até a idade de vocês, ele já não era mais tão novo assim também. O Renato Russo, esse já é da minha geração, né? Então eu coloquei aqui a análise da música dele chamada Tempo Perdido, né? Dos anos 80. Bom, Legião Urbana eu acho que vocês conhecem todos, né? Não tem ninguém que não conheça, né? Às vezes eu fico com medo, né? Porque se alguém falar que nunca ouviu falar do Renato Russo, Legião Urbana, eu vou banir da turma. Tá? Essa é a questão da paixão, né? Então, esse é um dos grupos que eu sou apaixonado pelas letras, né? Então, Faroeste Caboclo. E a conectividade de vocês, Júlio, sabia a letra de cor, tá? Os 8 minutos dela. A diversão nossa naquela época era saber cantar Faroeste Caboclo inteiro, né? Mas o Legião ele tem um contexto de anime muito importante. Ele tem algumas letras, inclusive as letras do Legião caem muito em concurso público. Tá? Tem muito concurso público de interpretação, que as letras deles, do Renato, do Legião, de maneira geral, caem bastante. Então, aqui vocês têm a análise do tempo perdido, né? Ele fala do contexto que foi nos anos 80, né? É a questão, a reflexão acerca da passagem inevitável do tempo e da condição efêmera da vida. É mais filosófica, né? Mas não é que é filosófica e não pode ser contextualizado no Enem também. Você tem que saber só como contextualizar, né? A mensagem que a gente sempre pode mudar, é sempre hora de a gente ter um novo começo, de recomeçar. Que é uma hora mais atual que isso, que agora, que é a questão da Covid, né? É uma letra temporal por causa disso, né? Então, aquilo que a gente deve se dedicar, aquilo que é importante para a gente. O que mais? Aqui você tem no site toda a análise da letra, tá? Toda a interpretação dela, contexto histórico. Tem uma outra, deixa eu ver se eu coloquei também, que é uma das letras preferidas dele, minha. Deixa eu ver se eu... Aqui, coloquei. A perfeição. Peraí. Perfeição. Perfeição é uma letra cheia de ironia. Deixa eu ver se tem link para clipe. Tem. Vou colocar um pouquinho. Essa talvez seja uma letra que alguns de vocês não conheçam, tá? Opa. Eu não sei se vocês conhecem essa música. Vou deixar só um pouquinho, só o comecinho da letra, aí eu já contextualizo. Então, é uma letra de ironia, né? Ela fala que o
país está num mundo cheio de estupidez, cheio de contrassensos, desde aquela época, né? E ele fala isso, que é uma época em que as pessoas, tudo é banal, as pessoas celebram a banalidade, celebram as coisas inúteis, né? Ele fala sobre isso, né? Vamos celebrar tudo isso daí. Deixa eu ver se eu acho a letra dela aqui para mostrar para vocês. Então, ó, fala, começa assim, vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar, vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar no coração, vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos, tudo que é gratuito e feito, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional, a lágrima é verdadeira. Vocês percebem a relação com o tempo de hoje? Parece que essa letra foi feita ontem, né? Não é. Foi feita 30 anos atrás, né? Vamos celebrar nossa saudade e comemorar nossa solidão. Vamos celebrar, ele continua, né? Vamos celebrar a inveja, a intolerância e a incompreensão, vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente, que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isso com festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora, já que também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Aí vem a segunda parte, né? Venha, meu coração está com pressa quando a esperança está dispersa. Só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Né? Aqui já a parte mais, né, real da música. Venha, o amor tem sempre a porta aberta e vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça, venha que o que vem é perfeição. Então é uma letra que fala da estupidez dos tempos da época, que também são os atuais, e da importância a gente ter esperança para o futuro. É uma letra, na minha opinião, tão importante como talvez a Imagine, porque ela trata de uma temática parecida, só que de maneira mais dura, tá? Aí vocês têm a análise dela aqui, tá bom? Alguém conhecia essa música? Só para eu saber. Tá, vocês vão achar ela pelo... Então, é uma música importante. Essa eu imaginei que não, tá? A minha geração cresceu com essa música, mas a de vocês certamente não. Ela não, talvez não tenha, mas assim, em questão de letras do Legião Urbana, é uma letra muito importante, é uma letra que toda a geração de corretores do Enem sabe e conhece, tá? Interessante. É uma letra... Tem uma outra música dessa mesma época, de um grupo chamado, do Marcelo Nova, ele tinha um grupo chamado Camisa de Vênus, uma música que chamou O Adventista, né? Só que não tem nada a ver com Adventista, religião, é só o nome da música, tá? E é muito parecido, também de forma irônica, ele fala sobre, ele chama as pessoas, conclama as pessoas a festejar as coisas ruins, né, que tem no país, é uma letra também importante daquela época, né? Pode, Júlio, vários, tá? Dezenas, se bobear centenas, Júlio, tá? Daqui a pouquinho eu vou fazer um exercício com vocês sobre isso, vou obrigar vocês a escrever, tá? Gente, se alguém quiser sair por causa de horário, fique à vontade, tá? Porque eu acho que eu avisei vocês que a aula teria quase 2 horas hoje, porque eu falei que o tema ele é um pouquinho complexo. É um tema que traz muita discussão também. Tá? Então, essa é a perfeição. Aí depois eu coloquei mais algumas, a MPB também, né? Deixa eu ver. O que tinha de MPB aqui? Águas de Março, do Tom Chopin. Águas de Março, gente, é uma música importante para vocês. Essa certamente vocês conhecem, né? E quem não conhecer, eu vou botar só para vocês lembrarem, né? É um verso de fogo, é um pouco sozinho, é um fato de frio, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o mar, é o sol, é a obra do campo, é a madeira, é uma tinta pereira, é madeira. Águas de Março, gente, é uma música temporal. Ela pode cair até no contexto de geografia, né? Por que a música chama Águas de Março? Março é tradicionalmente um dos meses que mais chove. É o fim desculpa, é o fim da época de chuvas, né? No Brasil, de maneira geral. Agora não é mais tão março, né? Mas assim, as águas de março é a época que mais chove, né? E aí ela fala sobre a mudança que acontece nessa época. Essa música já foi considerada mais de uma vez a melhor música brasileira da história, né? Ela aqui até eles falam nesse contexto, tá? Aqui. Então é uma música importante da MPB da época dos pais de avós de vocês, né? Mas foi um movimento muito importante. Esse aqui é um dos mais Raul Seixas, né? Um dos revoltados mais queridos da história também. Metamorfose Ambulante é outra música que já foi gravada e gravada aqui por N cantores e é outra daquelas músicas que pode ser usada em qualquer contexto, né?
A Vera já passou, Camila? Que legal, tá? Eu vou dar até os parabéns pra Vera. Eu sou suspeito, eu gosto muito dela, né? Então eu vou colocar só um pouquinho também, certamente vocês conhecem, já foi regravada por um monte de gente, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose. Não, a letra fala talvez uma das coisas mais importantes da vida, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A importância da gente não ter a mente fechada em relação a nada. Nossas opiniões mudam, né? Aliás, se vocês não mudarem de opinião ao longo da vida, é porque vocês não cresceram, é porque vocês não evoluíram, né? É porque vocês não estudaram. Vou dar um exemplo prático, tá? A questão, por exemplo, a minha opinião sobre pena de morte já mudou umas 10 vezes ao longo da minha vida. Quando eu tinha a idade de vocês, eu era radicalmente a favor, depois eu virei radicalmente contra, depois eu virei a favor de novo, porque a gente vai amadurecendo, vai lendo opiniões, vai tendo pontos de vista. Aborto, a mesma coisa, né? Então a metamorfose ambulante fala sobre isso também, né? É uma letra também atemporal, que também pode ser usada no Enem sobre uma série de contextos. E aí ele cita outras aí também, tá? Eu não vou, senão vai perder muito tempo da aula. Tem o Drão, do Gilberto Gil, que é uma outra letra maravilhosa. Como Nossos Pais, do Belchior, essa também é suspeito de falar. Alegria, Alegria, do Caetano, né? Que entrou também para a história. Essa é menos conhecida, Mistério do Planeta dos Novos Baianos, é uma letra interessante. A Construção do Chico eu já falei. Chão de Giz, eles citam aqui, mas eu não acho relevante, porque Chão de Giz é uma música maravilhosa, mas ela fala sobre um contexto amoroso, fala sobre amor não correspondido, eu não entendo como ela poderia ser citada no Enem. E aí outras, né? Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo, enfim. Ele cita algumas outras. As mais importantes são as que eu citei para vocês. De MPB era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Qual que você gosta, Raquel? A da Chão de Giz? Eu também sou apaixonado pela música, mas assim, a Elba Ramalho cantando ela é incrível, né? Mas é que pro contexto do Enem ela não é, né? Chão de Giz fala por uma... Na verdade, a história dela é interessante, que acha que fala sobre drogas, não tem nada a ver sobre isso, né? Parece que quando o Zé Ramalho se apaixonou por uma pessoa muito mais velha que ele, teve um caso, né? E, pelo que eu entendi, a história foi essa, mas é uma música importante, mas não para o contexto do Enem. Eles citam lá como parte da história da MPB, mas não é uma música para Enem, não é uma música que vai cair, né? Já teve, nem sabia. Ele já cantou junto com Sepultura, deve ter sido uma loucura, né? Eu não fiquei sabendo. Deve ter sido interessante. Sepultura depois que o cara saiu ou antes, né? Porque o Sepultura, depois que o cara, é Igor, né? Que era o cantor lá, né? A banda até acabou depois, né? Bom, rap. Agora o rap é mais ligado a vocês, né? Mas eu coloquei alguns um pouquinho mais antigos, né? Desde o, por exemplo, eu coloquei rap na linha de que vocês podem citar no Enem. Tá? Por exemplo, que pode ser citado tranquilamente é o Até Quando, do Gabriel Pensador. Vocês devem conhecer, né, essa música. Vocês era de 2001, tinha acabado de nascer, mas vocês devem ter ouvido, né? Vocês estão ouvindo a música bem aí? Deixa eu voltar lá. Se eu voltar, até parei aqui. Ô, Júlio, eu conheço a Geni, né? Joga Bosta na Geni, né? Conheço o contexto todo dela, é uma música importante, né? Também sobre o contexto histórico, né? Iago, Cachimbo da Paz também é bom, mas já é mais difícil. Vocês, talvez, se eles abordassem a questão das drogas, né? Da descriminalização das drogas, né? Talvez você poderia citar, tá? Gangsta Paradise também. Então, tem muita coisa legal. Tem Racionais que eu coloquei aqui também, tá? Pode também. Então, o rap, vocês sabendo discernir, tá? O que eu acho importante no rap é o seguinte: vocês tomem cuidado de se vocês podem citar um trecho muito pesado. Não citem. Citem o trecho da crítica social, não o trecho pesado, aquele trecho mais polêmico, talvez, né? Então, deixa eu voltar lá aqui. Peguem sempre, deixa eu ver se tem a letra aqui, ó.
Por exemplo, o Até Quando, ele fala sobre a indignação mesmo, né? Então, até quando a gente vai aguentar tudo isso que está acontecendo no Brasil? E ele fala isso não agora, tá? Naquela época dele. Tá? Você sabe, política é um assunto assim, eterno, né? Então, sempre vai ter essa... essa questão das desigualdade também é uma questão histórica, não é uma questão que veio de agora, que vem, ele vem desde que, né, Cabral por aqui aportou. E aí ele fala, aqui é um pouquinho da letra, para quem não conhece. Acordo, não tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tem diploma, não pude estudar. E querem que eu seja educado, que eu ande arrumado e que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá. Consigo um emprego, começo um emprego, me mato de tanto ralar. Acordo bem cedo, não tenho sossego, nem tempo para raciocinar. Não peço arrego, mas onde que eu chego? Só fico no mesmo lugar. Brinquedo que o filho me pede, não tenho dinheiro para dar. Então pode ter um trechinho legal para citar na minha redação. É isso aqui, ó. Não peço arrego, mas onde que eu chego? Só fico no mesmo lugar. Então, esse é um trecho interessante para ver vocês contextualizarem uma redação de Enem em relação a uma série de coisas. O Gabriel Pensador, ele foi muito contestado na época, porque ele não tem histórico de luta e histórico de pobreza, tá? É muito pelo contrário, ele é filho de uma socialite da época dele. A mãe dele era uma colunista social muito famosa de Brasília, só que ele foi criado, ele sempre ele não quis ter aquele status quo da mãe dele, né? Ele sempre procurou outro lado, procurou as causas sociais, né? Ele é totalmente dissociado da mãe dele em relação a essas situações, mas muita gente no mundo do rap critica ele por causa disso, né? Por ele não ter vivenciado, de maneira geral, algumas das coisas que ele canta, né? Deixa eu ver. Exatamente, perfeito, tá? A questão da apropriação cultural, né? Que ela ficou, esse assunto vem muito à tona agora com a questão daquela vestimenta, né? O pessoal, eu esqueci o nome lá daquele traje que você coloca na cabeça, que houve essa discussão toda, né? Que se deveria ou não ser usado por mulheres brancas, né? Me fugiu o nome, deixa eu ver. Aqui é onde que eu posso citar música, né? Então, ótimo, é a parte final da aula, tá, Raquel? Deixa eu só. Burca, acho que era burca. É burca? Não é burca, não. A burca é do islâmico. Não, eu estou falando, é um chapéu lindo, muito bonito, que parece com forma de cone, é muito comum na cultura negra das mulheres. Eu não sei o nome dele. E houve uma discussão muito grande agora, de que muitas mulheres brancas começaram a usar porque ficou na moda, e aí falaram, não, mas você não deveria. Foi agora recente isso, acho que foi turbante, isso, eu acho que foi. Tá? Se vocês não viram, dê uma pesquisa depois na internet, houve uma questão, e aí o argumento usado foi justamente esse, a apropriação cultural, inclusive, e a apropriação cultural é um tema que pode também ser cobrado no Enem, tá? É um tema de relevância, porque o Enem, assim, no início, a gente tinha, até pela própria definição de redação para Enem, que são problemas ligados a contexto histórico, você imagina que são grandes questões ou questões mas o Enem tem cobrado em vários anos questões que talvez não sejam tão não vou dizer tanta relevância, mas há outras questões mais importantes. Então essa é uma questão que talvez não seja tão, mas é importante também, pode cair, né? Não sei se Júlia, eu juro que eu não me lembro do nome, mas eu vou lembrar depois e eu passo para vocês, tá? Mas eu acho que era não vou lembrar do nome agora, depois eu me lembro, eu coloco para vocês aqui. Aí tem Racionais é outra banda de rap, inclusive já foi citada. O Racionais eu já vi uma redação nota 1000, tá? Com Racionais. Não, gente, quando eu falo citar música, tá? Não é citar só a música e também os autores, tá? Mas já teve gente que citou. Eu vou ver se eu acho depois para passar para vocês, né? Aqui tem uma partezinha só de uma letra deles aqui. O Racionais fala muito sobre a questão de vida na periferia, né, de maneira geral. A Negrodama é uma música bem antiga deles, 2002. Eu não sei se algum de vocês gosta do Racionais, se são fãs, mas foi uma banda com uma temática social muito forte. Toda essa onda hoje de letristas de rap, né, ela vem em cima dessa vertente que o Racionais explorou muito bem, né? Aí tem esses outros aqui que eu não conheço, mas talvez vocês devem, que eles citam aqui, né? Munhá, Sabotagem, bom, MVB sim, né? Quem mais? O D2, eu conheço também, o D2, não citem, né? Não vai ter contexto para citar ele, né? O Emicida, eu não conheço as músicas dele, conheço ele de nome, né? E a controvérsia em cima dele. Que mais? Ricon Sapiência, não conheço também.
Freud, já ouvi falar nesse rapper, não conheço. Conheço o original com E, né? O Freud. Flora Matos também não conheço. Tá? Eles citam outro aqui, o Menestrel, Tris, Criolo já conheço. Eu já ouvi ele em alguns programas da Globo. Que mais? Baco Exu do Blues, não conheço. Também. Carol de Souza também não conheço. Djonga, vocês devem conhecer todo esse pessoal, né? Ou também não? Esse Djonga agora é recente, tá? Mas, enfim. E aí eles citam algum. Então, depois, a hora que vocês tiverem tempo, se vocês quiserem ver o vídeo de inspiração para ver essa questão do rap, tá lá. Então, agora que a gente já citou alguns autores e cantores atemporais, vem a parte principal, né, gente? Como que a gente vai contextualizar isso no Enem? Que foi a pergunta que a Raquel fez agora aqui, né? Você conhece o Djonga? Alguns, então. A questão da contextualização da música, a gente vai aprender escrevendo, mas tem várias maneiras de você colocar. Então, eu coloquei algumas regrinhas, tá? Aí. Nas redações nota 1000, a pessoa, quando contextualiza, aliás, nas 3 redações nota 1000 que eu conheço, que teve estação de música, as 3 fizeram da mesma forma. Elas citaram a música no início, logo na introdução, tá? Por exemplo, John Lennon na música Imagine falava sobre a questão da esperança no mundo melhor, tal e tal. Bom, citou, acabou, começa a redação. Você vai argumentar no final, na intervenção, logo após dela, você faz o fechamento. Tá? Aí você volta. Então, relembrando a letra Imagine, aí você cita um outro trecho da letra, se você quiser, você faz o fechamento da sua argumentação. Essa é a maneira mais interessante, na minha visão, de citar. A maneira mais simples, você citar de maneira direta lá. Tá? No meio do teu argumento, no desenvolvimento, você fala, por exemplo, sei lá, a banda Racionais, por exemplo, na música tal, já quando dizia, aí você coloca o verso da música, já abordava esse tema, e aí você contextualiza. Desculpa, alguém queria falar alguma coisa? Não? Tá, então, essa é a maneira de contextualizar, mas vamos trabalhar isso na prática. Eu dei um tema aqui para vocês, propositadamente ligado a quase todas essas letras que eu passei para vocês, tá? Então, primeiro, eu vou pedir um favor para vocês. É uma redação que eu gostaria muito que vocês me mandassem para a semana que vem. Eu quero que vocês façam essa redação. Aqui já tem 2 coisas novas. Primeira, tá? O texto de apoio. Eu já vou colocar aqui um que pode cair no Enem digital. Algum de vocês que vai fazer Enem marcou Enem digital? Algum marcou? Eu mesmo marquei, tá? Eu vou fazer Enem só para ver como é que é. Alguém marcou essa opção para fazer Enem digital? Não é louco por quê? Então, a diferença, gente, do Enem digital é a questão da interação. Então, por exemplo, no Enem digital, Raquel, você prefere agora, mas assim, daqui 6 anos não vai ter mais, tá? Esse Enem de vocês, ele está acabando. O digital agora vai ser experimental, o ano que vem vão ter as 2 datas, daqui 6 anos não vai ter mais o outro, né? Não sei, Júlia, depende, tá? Para algumas pessoas ajuda. Vou dar um exemplo aqui prático para vocês que Enem digital é redação. A redação do Enem digital, ela não necessariamente precisa vir com um texto, ela pode vir com um vídeo de contextualização, tá? Bom. Mas aí, Júlia, essa questão da internet cair, eu acho que vai ficar disponível offline, tá? Por exemplo, esses arquivos. Eu sei porque a gente está alugando o laboratório nosso para Enem, na UNICE, e eu estava conversando tecnicamente com o rapaz lá da Sesgran Rio, que está organizando isso, e eu perguntei justamente isso, falei, mas e aí? Ele falou, não. Ele falou, os textos de apoio, os vídeos de apoio vão ficar offline, tá? Quando for, vai ser baixado no dia, só depois para você, na hora de mandar que precisa, mas tem maneiras também, tá? Então, por exemplo, aconteceu um pepino, não teve internet na hora lá, você salva num pendrive criptografado deles lá e depois esse pendrive manda os dados, então eles estão criando um protocolo bem legal em relação a isso. Mas eu marquei Enem digital, gente, tá? Eu marquei porque eu acho importante e mais fácil para contextualizar. Aqui vou dar um exemplo para vocês de como pode ser uma redação de Enem. O texto de apoio da redação de Enem pode ser um texto mesmo, mas ele pode ser um vídeo, tá? Então, qual foi o tema que eu passei para vocês aqui de redação para a gente trabalhar? Esse aqui, ó. Um outro tema que nunca teve tão na moda como agora,
Mas ele pode cair não por causa de agora, porque a própria NEM, eu já falei para vocês que ela já foi feita há alguns meses, há uns 2 meses pelo menos, né? Embora ela vá ser impressa só agora, ontem que eles definiram, ó, inclusive tomem cuidado, tá? Não sei se vocês acompanharam, a empresa que ganhou a licitação para imprimir as redações foi justamente a única empresa que já deu problema de vazamento até hoje, em 2009. Em 2009, nós tivemos que... Foi o único ano que teve 2 temas de Enem, porque vazou a prova de dentro da gráfica. E aí foi essa gráfica, a gráfica plural, que ganhou a licitação esse ano novamente. Né? Então é uma gráfica que tem que ficar atento, tá? Em relação a isso. Não porque já aconteceu, mas, né? Pode voltar, quem garante que não. Mas o Enem pode ser dessa maneira. Então, aqui eu botei um exemplo de Enem digital, de tema de redação. Então, qual é o tema? Formas de combater o racismo estrutural. Então, primeira coisa, o que é racismo estrutural? O texto de apoio pode ser um link de internet. Eu coloquei aqui para vocês um da Wikipedia, com a definição. Isso é muito importante vocês saberem as definições dos termos que vão cair no Enem. Lembra do passado, foi a questão da... Me fugiu o nome lá, da habitação? Vocês precisavam saber o significado exato, né? A mesma coisa, vocês precisam saber o que é racismo estrutural. Então, tem um linkzinho aqui, o Enem digital pode ser assim, da Wikipedia com a definição. Deixa eu voltar lá. E tem um vídeo de 5 minutos contextualizando e explicando, tá? Eu vou passar aqui junto com vocês, como é um vídeo curto, quem quiser pode mutar aqui e assistir e colocar para rodar aí, ou então, se vocês quiserem ouvir por mim aqui também, eu vou colocar aqui, tá? É só esse vídeo que eu vou passar para vocês inteiro, para depois explicar a redação. Os 2 vídeos são muito parecidos, tá? São bem... Eles, inclusive, mostram até os mesmos fatos históricos, tá? Eu quero colocar esse primeiro aqui para vocês. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos XVI e XVII por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados. Com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calavam a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas, como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários,
sofrem menos com o desemprego são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo no país de maioria negra? Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o IFOPEM, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista. Tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros. Essa luta é de todos. Pronto. Vou voltar lá. Então, gente, uma redação do Enem Digital pode ser dessa maneira, tá? Vamos lá. Se eu fosse fazer esse compromisso, eu colocava... no digital. É que o digital é novo, né, Iago? Então, eu até entendo vocês, né? Eu coloquei porque não tem nada a perder, né? Mas esse é um modelo, por exemplo, texto de apoio na redação do Enem, pode ser assim. Eu fiquei, no começo eu não imaginava, eu achei que eles poderiam colocar só infográficos, mas uma das exigências é fone de ouvido, tá? E caixa de som. Então, se tem essa exigência para o Enem digital, os laboratórios é que podem ter arquivos com áudio também. Então, esse é um modelo que vai ser a primeira vez. Então, ninguém sabe, mas esse é um modelo que pode cair. Tá? Então, é bom vocês estarem cientes já que essa é uma das maneiras que pode acontecer, tá? A discriminação, Raquel, ela é um dos aspectos do racismo, né? É uma das abordagens, né? A discriminação, ela também é um pouco mais ampla. O racismo, o nome já fala, né? É a questão da raça. Você não discrimina só em cima da raça. A discriminação é mais ampla. Você discrimina em cima da opção sexual, do gênero da pessoa, sobre outros assuntos também, né? Além da raça também, tá? Então é isso. A questão da discriminação ela é mais ampla. O racismo não, ele está ligado justamente à raça, tá? A discriminação pode ser de gênero, né? Sexo masculino, sexo feminino, né? Então, é uma outra questão que está muito na moda agora, a questão da discriminação contra as mulheres, né? Voltou à tona. É um outro tema que pode ser passível de Enem. Tá? E vocês entenderam o conceito de racismo estrutural pelas definições aí pelo vídeo. Né? É aquele racismo crônico que ele vem, o nome já fala, a palavra estrutura, né? Ele vem desde o descobrimento, aliás, desde antes, né? Daqui. Então, aí a gente precisa fazer alguma coisa... Opa, peraí. Tá, para combater isso. Então, esse é o tema que eu quero trabalhar com vocês agora. Tá? E a primeira coisa, antes de vocês escreverem, tá? Que eu gostaria que vocês falassem agora, a questão da contextualização da música, antes de escrever. Que música viria à cabeça de vocês aqui? Não precisa ser necessariamente alguma que a gente discutiu aqui. Que vocês poderiam, sei lá, pegar para contextualizar numa redação com esse tema. Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês, tá? Podem pensar, ficar um pouquinho para pensar. Dentre essas que eu passei aí, há uma série que pode ser citada, mas eu queria ouvir de vocês. Primeiro, até antes disso, algum de vocês não colocaria de maneira alguma um trecho de música, por exemplo, aqui, ou um documentário, ou um trecho de filme? Na dúvida, até o mais interessante é mesmo não colocar. Mas esse é o primeiro dilema. Vou colocar ou não vou colocar?
caiu um tema que você se sentiu confortável, você lembrou uma música que pode ser relevante, que não está no repertório do Enem, não está no texto de apoio, você acha importante, ela pode ser relevante, né? Ninguém, gente. Cria ideias. Não vê nenhuma? Eu vou ter que chamar vocês aqui. Vou escolher aleatoriamente alguém. Tá bom. Não é tão fácil assim, não. Qual, Raquel? Se quiserem abrir o microfone, fique à vontade. Não é fácil, né? Como vocês estão percebendo. É mais fácil a gente lembrar de uma citação, talvez, do que... Não, eu quero que vocês achem uma música para contextualizar nesse tema de redação. Tá? A questão de combater o racismo estrutural no Brasil. Carol Conca. Qual que é a música, então? Pode ser, se você quiser abrir o microfone para falar, pode falar. Ou qual que é o trecho que você quer colocar? Se quiser, se preferir escrever também, fica à vontade. Estão vendo? Parece fácil, mas não é. Por isso que a redação é importante a gente escrever. A gente só se familiariza escrevendo, né? Enquanto vocês pensam, vou voltar lá. Vou passar desde o início. Então, poderia ser relevante aqui sobre esse tema. Não. Vocês poderiam fazer o 13ª emenda no comentário, que vocês poderiam contextualizar com a realidade americana, mas não é arriscado também fazer isso, tá? Esse vídeo que eu passei para vocês é do Quebrando o Tabu do site, e esse documentário deles vocês poderiam citar também, tá? Um deles aqui. Aqui tem um dos documentários, dos episódios é sobre racismo. Esse aqui, documentário Não Sou Negro, se vocês tivessem assistido, por exemplo, daria para contextualizar, tá? O que mais? Tráfico não. Ô, professor, Pode falar. tem uma música que é do Racionais MCs, Racistas Otários, que tem um trecho bem interessante. Qual é? Vou mandar no chat. Iago, escreve também o trecho que você acha interessante. Porque aí vem a segunda coisa mais importante da questão da música. Você achar a música e você achar a parte da música que você pode contextualizar. Por exemplo, você não vai escrever um palavrão, tá? Na hora de citar a letra, né? Também pode isso. Mas é sempre importante você contextualizar, explicar o porquê você está citando, tá? Bate a poeira. Qual que é o trecho? Eu queria que vocês escrevessem os trechos. Vamos lá. Deixa eu ver da Camille primeiro. O preto e o branco pobre se parecem, mas não são iguais. Crianças vão nascendo em condições bem precárias, se desenvolvendo sem a paz necessária. Perfeito. Esse trecho aqui é de quem que é, Camille? Deixa eu ver, só voltar aqui. Esse é muito interessante, tá? De você citar. Mas agora, deixa eu já fazer a primeira pergunta, né? Como que vocês citariam esse trecho aqui, tá? Esse trecho é relevante. Você já começa na introdução com ele, é um trecho grande, Camilo, né? Então, por exemplo, sugestão minha, não cita ele inteiro, cita só o comecinho, né? Olha, fala o nome do autor da música lá, já falava em sua letra, o preto e o branco pobre se parecem, mas não são iguais. Porque a introdução ela tem que ser curta, tá? A introdução é 3 linhas, 4, não deve passar disso. Aí você entra com o teu ponto principal da redação, você argumenta no desenvolvimento e no final você faz o fechamento, tá, Camila? Aí você poderia colocar o resto, por exemplo, dos versos. As crianças vão nascendo em condições bem precárias, se desenvolvendo sem a paz necessária, ou então você cita um outro trecho da música, tá? Essa é uma maneira bem legal e bem interessante de citar. Deixa eu ver da Raquel aqui.
Negro, branco, rico, pobre, o sangue é da mesma cor. Somos todos iguais, sentimos calor, alegria e dor. Perfeito, Raquel. E isso já vai numa visão também um pouco mais otimista, né? A questão da igualdade, também muito legal. A mesma situação do exemplo da Camille, tá? Você pode começar com ele citando, olha, fulano de tal já cantava em sua música, negro, branco, rico e pobre, o sangue é da mesma cor. Pronto, né? Aí você entra com o teu argumento principal da redação, você só cita ele, no desenvolvimento você contextualiza tudo, aquilo que eu falei para vocês, as 2, 3 ideias principais, né? E aí no final você poderia terminar assim com a letra toda, né? Somos todos iguais, sentimos calor, alegria e dor, tá? É uma perfeita maneira de terminar a contextualização. Deixa eu ver se do Iaco. Racismo, preconceito e discriminação em geral. É uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união? Mesma coisa. Olha, são três exemplos bem similares e perfeitos de contextualizar, tá? Na redação. Pode colocar o outro também, Iaco. Se alguém tiver mais algum também. Não seja um ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa, o ideal seria você tirar esse outro quê, né? O que importa se ele... eu sei que na letra tem, mas você tem essa liberdade, tá? De corrigir erros de letra em redação. O que importa se ele é nordestino e você não. O que importa se ele é preto e você é branco. Perfeito também, perfeito. Tá? É tão importante quanto todos esses... Olha, questão de parabéns. Os 4 exemplos são muito bons, tá? Mas agora vocês têm que treinar a maneira de como vocês vão citar isso, né? E a outra coisa importante, além disso, não é só a música. Achem alguma outra... Eu estou falando de uma redação patamar nota 1000. Tá? Então, assim, mas eu não vou lembrar, ok. Você pode ficar só com a música, mas a tua redação vai estar no patamar 900, que também menos de 100 mil pessoas tira, né? É um grupo muito seleto também. Uma redação 900 abre portas para você, para medicina em qualquer lugar também. Desde que você não vá muito mal nas outras, tá? Mas eu quero ver vocês escrevendo, então. Então, o que eu vou pedir para vocês para a próxima aula? Aqui, ó. Eu gostaria que vocês me mandassem, tá? Deixa eu voltar lá aqui. Então, façam esse tema aqui, formas de combater o racismo estrutural no Brasil. O texto de apoio seria esses dois. O outro vídeo é muito parecido com o primeiro, tá? Ele é um pouquinho mais... Ele tem um depoimento pessoal, talvez ele é um pouco mais forte, né? Mas também a argumentação é a mesma, mais interessante vocês verem. Se vocês tiverem ainda dúvida, cliquem aqui na Wikipedia para ler a definição clássica de racismo estrutural. E o tema é esse: formas de combater o racismo estrutural no Brasil. E o desafio é: coloque uma letra de música ou um trecho documentário. Eu quero ver como a aula que vem vai ser uma aula de análise de texto. Mas a parte teórica de hoje. Na aula que vem eu quero ler os textos de vocês e mostrar o que está certo e o que está errado. E eu vou trazer também 2 exemplos assim, de redações perfeitas em relação à música de filme. Tá? Eu quero trazer para vocês isso para mostrar como... E também que não existe uma fórmula mágica, mas também não tem como você fugir muito da maneira de citar música em redação. Ou você faz a citação direta num trecho específico e contextualiza, ou você faz no começo, joga só a ideia e no final você fecha. Inclusive, as pessoas fazem muito isso quando citam lendas também, coisa mitologia, as pessoas também costumam... Sempre que a pessoa vai contar uma historinha, né, ela faz dessa maneira, ela joga a ideia inicial, aí faz a redação de maneira geral dissertativa e no final ela finaliza, né, dá o toque final com isso daí. Eu sei que falando, gente, pode parecer um pouco confuso, mas na prática vocês vão ver que é mais fácil. Com o treino vai ficar tranquilo. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Camille, para você que entrou agora, acho que você não deve... Se bem que a Vera faz redação também, né? Se você puder depois dar uma olhada nos tópicos anteriores, tá? Eu explico aqui como fazer redação desde o início, de maneira geral. Redação tem 3 partes distintas: introdução, meio e final. Na introdução, você joga a tua ideia principal que você vai defender, só joga. No desenvolvimento, né, no meio, vamos dizer assim, você argumenta, dá 2 ou 3 argumentos, cite um ponto de vista, explique de maneira bem didática, e o final é chamado proposta de intervenção, é quando você vai dar uma solução para aquilo. A redação de Enem tem essa peculiaridade, você tem que dar uma ideia para atenuar aquele problema, não para resolver. Por exemplo, racismo é um problema que, infelizmente, talvez nunca conseguimos resolver, mas há maneiras que o poder público pode fazer para atenuar, para diminuir.
Tá? Então, a redação que eu quero de vocês para a aula que vem é isso, e agora eu vou começar a cobrar de vocês as citações. Tá? Não só citação de documentário, de filme, de música, mas também citações de trecho. E eu vou fazer uma aula ainda específica só de poesia, tá? Que poesia é mais fácil, mas também tem as suas armadilhas, tá? A maneira de você citar poesia. Poesia, por exemplo, ela já substitui a citação clássica, porque é literatura, vamos dizer assim, né? De maneira geral. Então, dependendo se você citar dois poemas de autores consagrados, você não precisa fazer nenhuma citação, então a redação já está no patamar 1000. Então, não a próxima vai ser de interpretação dessa aula, mas daqui 2 aulas eu vou fazer uma aula só de poesia, como citar poesia no Enem, no contexto do Enem com vocês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu até ver aqui no envio se algum de vocês tem me enviado alguma coisa. Então, Camille, você, é aqui que você vai enviar, tá? Essa parte das tarefas. Deixa eu ver. Tem 2 que eu não vali ainda. Deixa eu ver quem que me enviou. Peraí, deixa eu ver por status. Se alguém me enviou alguma coisa recente. A Raquel, já dei a nota, já passei. Já viram a nota, né, Raquel? A Isis também eu já passei. E a Júlia, tá, então, depois daquela vez ninguém me enviou mais nada. Mas eu queria que vocês me enviassem, tá? Essa redação, porque isso não adianta falar a parte teórica. Vocês vão ter que aprender escrevendo. Eu mostrando o que deve e o que não deve ser feito. Vou desconectar aqui. Obrigado muito por vocês terem aguentado essas 2 horas hoje. Eu sei que não foi fácil. E, por favor, façam a redação para mim. Me enviem, em especial isso daí. Eu quero ver como é que vocês estão. Eu quero mostrar esse contexto. Se vocês estão contextualizando de maneira correta ou não, tá? Na redação. Abraço para vocês, então. Até semana que vem, no mesmo horário, quarta-feira, 2 horas da tarde, tá? Tchau para vocês. Grande abraço.